quando eu estava ali embaixo, a minha esposa, Giovana, olhou para mim e disse: imagine que Cristo está sentado aqui, está olhando para a tua vida e olhando para a vida de todos que estão aqui. E hoje Ele busca uma resposta daquilo que Ele transformou, daquilo que Ele destravou, daquilo que Ele te fez. E quando eu olho e vejo Cristo, eu agradeço a Ele, porque tudo aquilo que Ele me deu, eu tive como responsabilidade duplicar, 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 prosperar, crescer. Então imagine você agora junto comigo. Ei, Cristo está aqui. Ele está olhando para a sua vida. Ele está olhando por tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele te confiou, todo o dom e todo o talento. E Ele pergunta: filho, aonde estão os teus talentos? Porque eu não sou daquele que enterra os talentos, mas eu sou daquele que prospera os talentos. Amém, igreja? Ore comigo agora. Espírito Santo, nós queremos a tua manifestação nesse lugar. Eu te agradeço pelas curas, pela transformação, pela libertação que o Senhor já fez e que hoje eu manifesto em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Oh, Santo, Santo, ei, Pode sentar, igreja. Eu nunca senti um peso de um carro, mas eu estava ali embaixo e parece que tinha um carro sobre os meus ombros. E sabe o que eu entendo? É que eu e você estamos rompendo barreiras. Eu entendo que eu e você estamos sendo aprovados dos processos. Só que isso pode gerar dor, isso pode machucar, cansar, isso pode te tirar a sua alegria, pode te levar a chorar. Mas hoje eu tenho uma palavra de governo sobre a sua vida. E aquilo que eu vou ministrar é exatamente aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendi, aquilo que me transformou. Porque tudo aquilo que eu falo, primeiro eu preciso ser. Então, ser para ter. Porque não adianta eu dar bons conselhos se eu não sigo os conselhos certos. Então eu tenho uma palavra que eu queria que você prestasse muita atenção, porque ela vai transformar, ela vai destravar muitas pessoas que estão aqui hoje. Você crê nisso, igreja? Então, não perca a atenção. A pastora esses dias ministrou sobre distração. Eu peguei essa palavra, Lucas, e eu fui comendo ela todos os dias. E todos os dias nós somos distraídos daquilo que fomos chamados para fazer. A nossa atenção está em tudo, mas muitas vezes não está naquilo que nós temos como alvo, como meta, como propósito. Então que nessa noite você não se distraia, né, Fernandão? Não se distraia, preste atenção, porque eu tenho plena certeza que algo que Deus ministrou no meu coração vai tocar na sua vida hoje. Eu entendo que Deus, Ele nos colocou uma academia para que nós nos tornássemos ou tivéssemos uma alta performance. Eu entendo isso, mas eu quero falar sobre recompensa. Eu quero falar nessa noite sobre dois assuntos: processo e recompensa. Fale comigo: processo e recompensa. Desde que nascemos, vivemos por processos.
processos bons, processos ruins, mas que na verdade todos os processos são bons. Só que nós temos algumas adversidades no meio do caminho. Às vezes nós somos aprovados, vencemos o processo, mas temos dificuldade de desfrutar a recompensa. E a recompensa é algo que já está pronto, que nada vai mudar, que ninguém vai tirar de você. A Bíblia fala que todo aquele que se arrepende, aceita Jesus como Senhor, será salvo. Então nada vai mudar isso. Isso é a recompensa. Nada muda. Nada muda. Eu sempre falo que aquele cara está desviado. Eu nunca vou dizer, se o meu filho ele não me visitar lá em casa, ele nunca mais vai deixar, ele não deixa de ser meu filho, ele continua sendo meu filho. Então muitas pessoas podem estar distante do amor de Deus, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Jamais. E o que eu quero falar nessa noite é sobre processo e recompensa. Prestem muita atenção. Usem isso, leve para a sua vida. A mentalidade de escassez não permite acessar e desfrutar da recompensa. Então, antes de falarmos do processo, eu quero falar daquilo que aguarda por você, a recompensa. Porque isso é fato. Só que uma mentalidade escassa gera limitações e não sabe desfrutar da recompensa. Então, um dia eu tinha vários sonhos. Esses sonhos foram gerados com um propósito. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E o propósito era ainda servir o próximo. Mas eu fiquei totalmente escravo daquilo quando eu conquistei. Então eu vivi um processo, eu venci o processo, e quando chegou na hora de eu acessar a recompensa, aquilo que era recompensa, a minha mente escassa dizia que era pecado. Isso é pecado. E eu entendi que não era pecado, era a minha recompensa, porque o meu propósito estava certo. O meu propósito não era me afastar da presença de Deus, mas sim servir a casa dele, a mesa dele. Então eu entendi que dentro do processo, no meio do processo, eu preciso alinhar a minha mente, para que eu não venha ter uma mentalidade de escassez, limitada. Porque se eu tenho esse tipo de mentalidade, eu não acesso. Quando você almeja alguma coisa, quando você quer alguma coisa, você precisa saber, você vai passar pelo processo. E o que define o tempo, o que vai direcionar você à recompensa, é o seu comportamento no meio do processo. Então eu entendi que essa mentalidade escassa, eu precisei arrancar fora. Porque muitos de nós não desfrutamos daquilo que Deus quer que nós viemos desfrutar, porque entramos numa neura, numa mente limitadora, que achamos que tudo aquilo que temos é pecado. Mas quando eu tenho algo que eu posso ser bênção na vida de um irmão, pode ter certeza que é a recompensa. Tudo que fizemos vai gerar recompensa. Tudo que você faz gera recompensa, ou bem ou mal. Então é muito simples, baseado no que você semeia, você vai colher. Todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas vai gerar sim uma recompensa. Mas eu determino o nível de recompensa baseado no que eu sou e no que eu faço, porque toda minha movimentação é preciso, vai gerar uma recompensa. Nossa motivação a fazer tem que ser por um propósito e não pela recompensa. Quando eu vou me movimentar para fazer algo, eu não posso estar pensando na recompensa, mas sim no propósito. Quando eu levo comida para algum irmão que está passando dificuldade em casa, eu não posso levar a comida já pensando em como agarrar as bênçãos de Deus. O meu coração não pode estar nisso. O meu coração precisa estar no propósito de abençoar aquele que precisa. Então eu preciso ter uma boa conexão com o meu coração. Eu preciso saber qual é o propósito das minhas ações, qual é o alvo das minhas ações. O fruto maior sempre será o propósito, sempre, que gera recompensa. O propósito, alinhado com as suas ações, vivendo o processo, vai gerar recompensa. Ser imitador do caráter de Cristo
é propósito. Desfrutar da prosperidade de Cristo é recompensa. Então o meu foco sempre vai estar no propósito, porque a recompensa, ela é certeira. Você está entendendo, igreja? Você consegue trazer para a sua vida? O seu trabalho é um processo, sua vida é um processo. Tudo vai gerar recompensa, baseado naquilo que você semeia, naquilo que você é, naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Muitas pessoas falam: Fabiano, como que você faz a evangelização? Como que você evangeliza? Todos os dias, quando eu acordo, quando eu abasteço o meu carro, quando eu pago as minhas contas, quando eu encontro alguém na rua, todos os dias. E como? Às vezes eu não preciso nem falar. Às vezes um sorriso, um abraço, uma gentileza, uma educação, eu mostro, eu transmito o amor de Deus. Então isso é um propósito. Fabiano, você faz esperando uma recompensa? Não, porque eu estou focado no propósito. A recompensa, ela já existe, ela já é. Eu já vivo a recompensa. Quando eu olho a minha vida, eu já entendo que a recompensa eu já estou vivendo. Talvez você não está vendo a sua vida, mas dê uma olhada na sua vida. Talvez o seu foco está só no processo. Você só olha o processo, você só chora pelo processo, você só reclama pelo processo. Mas você não tem uma visão ampla, uma dimensão ampla, que possa ver que você já está vivendo a recompensa. Eu não sei vocês, mas eu fui encontrado. Eu não nasci em um lar cristão. Então todos os dias eu vivo a recompensa. Todos os dias. Só que para eu viver a recompensa nos dias de hoje, eu passei por um processo. E eu pergunto a você: você está pronto para passar e ser aprovado pelo processo? Fabiano, você não entende, pastor, está doendo. São músculos espirituais que Deus está colocando em você. Pastor, eu não aguento, a minha cabeça dói. Sim, porque Deus está gerando uma nova sabedoria em você. Pastor, eu não sei mais o que fazer com as minhas finanças. Sim, porque Ele está organizando, porque Ele quer prosperar você. Pastor, está difícil, todo mundo me odeia. É, porque Ele está arrancando algumas raízes ruins de você. Então o processo, ele sempre vai ser negativo, mas ele posiciona você, ele impulsiona você para o positivo. Se você tem um carro, uma moto, e você tira um polo da bateria, ou negativo ou positivo, dá partida nele, não vai pegar, não funciona. Tanto faz, tira um ou outro. Mas quando está o negativo alinhado, o positivo alinhado, você dá partida e o motor funciona. Então talvez Deus está nos chamando a um alinhamento. Eu não sei se você entende isso. Está tudo abalado, pastor. Desfruta, meu irmão, cresça. Mude a sua forma de enxergar e adapte em você uma visão. O nosso enxergar é muito limitado, mas a nossa visão, alinhada à visão de Cristo, ela é muito ampla. Então eu queria pedir para você, abra sua Bíblia, irmãos. 1 Samuel 17, nós vamos do 22 a 26. Igreja, está fazendo sentido para você? Você consegue trazer para a sua vida, está dando entendimento? Tem uma frase que eu sempre falo, vocês já ouviram falar, que nós só desfrutamos do que entendemos, ok? Então nós precisamos entender, porque quando eu entendo, eu consigo desfrutar. Não basta só concordar. Muitas vezes eu concordo por educação, mas aquilo não gerou nada em mim. Irmãos, quando você entra nessa porta, esse é um lugar de adoração, mas também é um lugar de impacto. É um lugar de nós sairmos transformados. Eu não posso vir para esse lugar e sair igual. Não, aí não tem sentido. Significa que eu não entendi. Significa que eu não desfrutei. Então tem que causar impacto. 1 Samuel 17, 22 a 26. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos.
Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? O quê? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O que eu entendo, irmãos? O que eu entendo? Davi chegou em um ambiente. Ele já foi ungido a rei. Ele foi ungido a rei. Então, ele já tinha um alvo, ele tinha um propósito claro. Mas quando ele foi ungido a rei, ele voltou para ser o pastor de ovelhas. E quando ele chegou naquele lugar, ele olhou aquele ambiente, viu um monte de homens fortes, mas sem propósito, sem entender o processo, sem saber que há uma recompensa. Então ele pergunta: qual é a recompensa? Ele perguntou, mas o foco maior dele sempre foi no propósito. Mas não tem problema você ter recompensa. Muitas pessoas acham que, cara, eu não quero. Uma vez eu cometi um grande pecado, igreja. Posso confessar aqui, pastor? Não é tão... É os de boa, já teve pior. Eu fui convidado para ministrar numa igreja. Foi eu, o pastor David, e os meus filhos e a esposa. E chegou no final do culto, o pastor disse assim: espera um pouco, pastor, eu quero abençoar você. E ele me deu uma oferta. Eu fiquei ruim com aquela oferta. Eu fiquei muito ruim. Sabe o que eu fiz? Eu disse: não, eu não posso, eu não sou digno, fique para você. E ficou um ambiente um pouco chato. E quando eu saí de lá, o Espírito Santo começou a me bater. E para me ajudar, o David também. Disse: David, eu acho que eu fiz um negócio, realmente tu fez errado. Tu travou as bênçãos do cara. Tu travou, tu fez errado. E eu fiquei muito mal. Porque a recompensa é fato, meu irmão. A recompensa está pronta para você. Então não recuse a recompensa. Mas a minha mente de escassez, a minha mente limitadora, dizia que eu não poderia pegar aquela recompensa. Então isso não é entender o propósito. Existe recompensa para você. Você sabia? Sabe como que eu vejo os céus? Eu vejo cheio de caixinhas de presentes, cheias, com o meu nome e o nome de vocês. Está escrito lá. Pastor, quando eu pego? Quando eu venço o propósito, quando eu venço o processo, quando eu sou aprovado no processo. Porque não tem problema. Então, Davi vive seu propósito e acessa o desfrutar que gerou governo. Quando Davi chegou naquele lugar, o que ele fez? Ele tem um propósito. Ele vai ser rei. Ele já foi ungido a rei. E quando ele olha Golias, ele ouve que foi lançado uma recompensa. Ei, então eu posso pegar essa recompensa. Só que o que me chama mais atenção em Davi é que quando ele chega lá, ele já acessa o desfrute. Ele já começa a desfrutar, porque quando ele pergunta, ele já sabe que ia vencer. Ele acessa o desfrute de Deus. E outra coisa que me chamou muito mais atenção é a atitude de governo que ele teve. Porque todos os outros foram covardes, fugiam, tinham medo. Mas Davi, o menor, o mais pequeno, ele sabia quem ele era. Então, através da identidade dele, ele sabia a origem dele.
Ele chegou naquele lugar e estabeleceu o governo. Quem és tu? Então imagina um menino desafiando um gigante, aonde os outros, que eram todos fortes, preparados para a guerra, corriam. Você tem estabelecido o governo na sua casa, nos seus negócios, na sua vida? Será que quando eu vejo os obstáculos baseado no processo apresentado para mim como um gigante, como que é as minhas ações? Como que eu vejo? Como que eu me apresento diante de um gigante? Como Davi, que tinha um propósito claro e já exercia governo sobre aquele ambiente? Ou como aquele outro que era o possível, o forte, mas correram? Irmãos, deixa eu falar para você. Quando você entender que Deus chama o improvável e transforma ele, você vai começar a acessar os lugares de desfrute em Deus. Sabe, muitas vezes nós não fizemos algumas coisas porque avaliamos a nossa capacidade natural. E eu vou falar para você, eu não tenho capacidade natural para estar aqui falando com vocês, mas Ele me capacita. Ele fala para mim: filho, só conta a tua vida, cara. Destrava pessoas, tira pessoas do medo. Nós precisamos aprender a entender quem somos todos os dias, minha identidade, exercer governo. Sabe, existe medo que te toma, cara. Começa a exercer governo sobre o medo. A minha esposa tinha muito medo de andar de moto, pastor, muito medo. E eu peguei uma estrada lá no Garcia, indo para o Faxinal do Bebe, e ela: vamos voltar? Vamos voltar? Eu disse: não, agora você vai exercer governo. Como assim? Começa a gritar: medo, tenha medo de mim. É mato, não tinha ninguém para me ver, só vocês estão sabendo. E ela começou a gritar: ei medo, tenha medo de mim. Ei medo, tenha medo de mim. Eu disse: calma. Irmãos, às vezes você precisa fazer algo incomum para destravar algo que você acredita que é comum. E ela não teve mais medo. Nós conseguimos até fazer uma viagem um pouco maior. Só que tudo é um posicionamento. Você precisa exercer o governo. Davi acessa o lugar de desfrute porque ele já sabia quem ele era. Quando o pastor me deu uma oferta, eu não sabia acessar o lugar de desfrutar, o de desfrute. Eu não entendia sobre recompensa. E quem não entende sobre recompensa e desfrutar é escravo. E aquilo bateu muito em mim, com a ajuda ainda do pastor David. Bateu demais em mim. Mas me fez muito bem, porque quando eu fui a outra vez lá, eu já fiz totalmente diferente. E sabe o que aconteceu no mundo espiritual? Eu ajudei a destravar muitas coisas nas finanças de lá. Quando eu recebi, eu orei e depois eu ofertei. E teve uma mudança radical lá, né, pastor? Radical de comportamento, de mente. Mudou radical. Então imagine você, a minha mente escassa, meu comportamento de escravo estava limitando o crescimento financeiro daquele lugar. Porque eu não entendi o meu lugar de desfrute. Eu não entendi o meu lugar de recompensa. Eu não entendi o meu lugar de governo. Eu não entendi o meu lugar de filho. Irmãos, nós precisamos renunciar à mente escrava. Renunciar. Não é pecado em ter expectativa do fruto do nosso propósito. Não tem pecado nenhum em você gerar expectativa do fruto do seu propósito. Pastor, quando você ora por alguém enfermo, o que você espera? Que ele seja curado. E se ele não curar? Eu orei, o problema é do Pai. Eu só fiz a minha parte, não é comigo. Eu só fiz aquilo que Ele me chamou para fazer. Mas tem problema, porque o meu propósito é isso. Pastor, qual é o propósito da tua empresa? Porque eu quero perguntar para você, qual é o seu propósito? De você mesmo, pessoa física, pessoa jurídica. Sabe o que eu vejo? Deus está prontinho,
para derramar talentos, dons. Mas quem está pronto? Ele quer derramar, se você tiver um propósito claro. Quando nasceu a nossa empresa, eu disse que seria uma empresa que, além de abençoar famílias que estariam envolvidas, ela iria abençoar o reino e ajudar na expansão do reino, e que todo lugar que eu fosse, eu iria manifestar a glória de Deus através do meu exemplo. Esse é o meu propósito. Não mudou, desde que quando ela não era nada. Qual é o seu propósito? Você entende, irmãos? São pequenas coisas que vão gerar grandes coisas na sua vida. Pequenas, muito pequenas. Há tempo para todas as coisas, como semear, colher e desfrutar. Há tempo para todas as coisas. Prestem atenção, quando você está no processo, o processo ele nunca vem desorganizado. Ele vem uma coisa de cada vez, ou seja, é um problema que desencadeia outro. É assim, sim ou não? Ou é só comigo lá em casa? Parece que tem imã. Vem todos. Quando eu me converti, é como se Deus falasse assim: Fabiano, pastor, tudo que tu tiver de porcaria, de coisas desorganizadas, eu vou trazer tudo. E Ele trazia, eu só dizia uma coisa: amém, só me ensina, Senhor, o que eu devo aprender aqui. E era uma atrás da outra. Teve um tempo que eu atendia o telefone da seguinte forma, quando a minha esposa me ligava. Não era mais alô, era assim: qual é o problema? Qual é o problema? Só que Deus começou a me forjar, irmãos. Ele começou a me preparar. Então eu via o problema, olhava para ele e dizia: glória a Deus que ele veio, porque daí ele não pode vir mais, está acabando, vai acabar essa montoeira de problema, vai acabar, uma hora vai acabar, e eu vou entrar no lugar de desfrute, eu vou ter a recompensa, porque ele já me falou. Então, irmãos, quando vem uma tripa agarrada, glória a Deus, resolva, enfrente, porque todos aqueles homens fugiram, mas Davi, o improvável, o pequeno, olhou para o gigante: quem és tu, cara? Quem és tu? Tinha um propósito claro, cara. Qual é o teu propósito, irmãos? É preciso aperfeiçoar, ser intenso em cada uma delas, no seu tempo. Então, quando nós passamos pelo processo, Deus vai trazendo algumas situações no processo. Hoje você resolve isso, hoje você resolve aquilo. Só que há uma chave que eu preciso entender. Eu preciso me aperfeiçoar em cada situação que eu resolvo. Não basta apenas eu resolver, eu preciso crescer. Porque Deus é um Deus de duplicação. Deus é um Deus de duplicação, irmãos. Ele não te deu nada para você ficar parado. Deus é um Deus de movimentação. Então tudo que Ele nos apresenta, eu preciso gerar perfeição. Eu preciso aperfeiçoar e ser muito intenso. Irmãos, tem muitas pessoas que vão resolver, ou vão fazer e faz de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito, seja intenso. Tem um problema, vai até o fim. Porque quando você vai e você aprende, então você se aperfeiçoa, cara. Você se aperfeiçoa, irmão. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Eu não posso parar. Deus é tremendo, irmãos. Eu não sei o que vocês estão sentindo aí, mas eu estou queimando aqui. Isso aqui é minha vida, meu irmão. Eu precisei aprender isso. Doeu muito, sabe? Mas deixa eu dizer para você, hoje eu vivo o desfrute dele. Tem muitas coisas ainda, mas ele está me dando baseado nas minhas renúncias, na minha capacidade de suportar. Só depende de mim. Ele é um pai abençoador, ele está louco para me preparar. Mas ele só vai me dar o carro quando eu aprender a dirigir. A busca da perfeição gera estratégia. Estratégia gera sabedoria. Presta atenção, quando você está no processo, pode estar doendo, cara, pode estar doendo a tua estrutura, os teus ossos, a tua mente, não tem problema, porque quando você está no processo, você está sendo aperfeiçoado, e isso está gerando você uma estratégia, e não é mais estratégias do mundo, porque as estratégias do mundo são rasas,
Mas as estratégias do céu são transformadoras. E quando você está gerando estratégia, está vindo sobre você algo maravilhoso, chamado sabedoria. Fala comigo, eu quero sabedoria. Então você precisa entender o processo, passar pelo processo. Porque a sabedoria é gerada dessa forma. A Bíblia fala que quando queremos sabedoria, pedimos a Deus. E quando você pede a Deus sabedoria, sabe o que Ele dá? Problemas. Processos. Porque é aí que você aprende. Aí eu quero sabedoria, mas eu não quero processo, eu quero algo pronto. Deixa eu falar uma coisa para você. Riqueza, fala comigo, riqueza vem em um quebra-cabeça. Prosperidade vem em um quebra-cabeça. Agora fale comigo, eu que vou montar. Eu vou montar. Deus não te dá nada pronto, porque você precisa ser capacitado. Senão a nossa igreja já estava prontinha, entrega a chave, vai com Deus. Tudo que você quer alcançar vai vir desmontado para você. Tudo vai vir desmontado. Você precisa se capacitar, você constrói. Porque Deus é um Deus de duplicação, é um Deus de crescimento, é um Deus de expansão. Então, tudo que vem sobre a minha vida, todo o processo que eu passo, gera em mim sabedoria. E a sabedoria gera ações para duplicarmos, porque só crescemos em meio à sabedoria. Eu não sei duplicar nada com a situação boa. Eu acho que eu não saberia, mas eu vou aprender. Porque tudo que eu precisei duplicar, tudo que eu precisei aumentar, eu estava passando por um tempo esmagado, processo. Então, eu preciso entender que a sabedoria, ela vai sempre gerar ações em cada um de nós, para duplicarmos e crescermos. Só que eu preciso aceitar isso. Irmãos, se você olhar a sua vida 5 anos atrás, qual era o nível de sabedoria que você tinha? E dá uma olhadinha, como está o seu nível de sabedoria hoje? Baseado em tudo que você já passou para estar aqui sentado hoje. Você cresceu, sim ou não? Isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. E o interessante é que quando Deus ele nos dá sabedoria, para que nós venhamos gerar duplicação de tudo que fizemos, Ele quer que nós venhamos crescer com a ferramenta que temos. Nós acabamos de falar, tudo vem como um quebra-cabeça, desmontado. Porque só dessa forma nós vamos nos desenvolver. Então, a ferramenta que você tem, é possível para você chegar na recompensa. Todo recurso que precisamos, ele é gerado no processo, irmãos. Você entendeu isso? Não, você não entendeu. Eu conheço pessoas que falam assim: se eu tivesse, eu faria. Se nós tivéssemos mais dinheiro, a igreja nova viria. Cara, todo recurso que você precisa, você vai encontrar no processo, no processo, no processo. Quando você entende e vive o processo, Deus vai te dando, porque Ele vai alinhando teu coração, o teu propósito, a tua visão, o teu alvo. Então Ele vai investindo, porque eu nunca vi ninguém ser tão investidor como Deus. Eu não vi, eu não conheço. E o pior, ou o melhor, é que Ele investe nos mal acabados como nós. Então eu preciso entender o processo e saber que o processo ele gera muitas coisas em mim. Então toda dificuldade está gerando ou vida ou morte. Toda dificuldade ou todo processo, quando eu aceito, eu vou aperfeiçoando o meu dia a dia, eu vou gerando sabedoria no meu dia a dia. A sabedoria me gera estratégia e a estratégia me gera recurso. Então o recurso da parte de Deus, Ele nunca vai te entregar pronto, meu irmão. Nunca, para que você não se perca. Ele te ensina a fabricar, a montar
os recursos que você precisa. E o legal saber, irmãos, que para desfrutar de uma ótima recompensa, é preciso ser aprovado no processo. Eu tinha muito medo dos dias de prova. Eu estudei pouquinho. Aí quando a professora dizia, vai ter prova tal dia, eu tinha muito medo, porque eu não entendia o meu governo, eu não entendia a minha recompensa, eu não entendia quem eu era, eu não entendia o processo. Então, se você quer desfrutar, você precisa ter um foco, ser aprovado pelo processo. Então, bem, olhamos para a nossa vida agora. Olhamos para a nossa vida. Olhamos para os processos que passamos. Está bem claro, igreja, o que é processo? Você pode chamar de dificuldade, é o processo. Então, olhamos para o nosso processo. Se eu olhar para o meu processo, eu aceitá-lo, e eu me aperfeiçoar nele, vai gerar sabedoria. Sabedoria gera estratégia, estratégia gera recurso, e tudo isso me aprova. E quando você é aprovado, você acessa a recompensa. Quando Davi derrubou o gigante, ele recebeu a recompensa, mas nada disso tirou do foco, porque o alvo dele era claro quem ele já era. Ele não se comportou como alguém que seria rei, ele se comportou já como rei. E como que nós nos comportamos em meio a adversidades ou processo? Sabe, irmãos, essa semana eu estava numa live falando com algumas pessoas. O cara fez uma pergunta e eu disse, sabe qual é o problema, irmãos? Para de ser mendigo e se torna filho. Deixa de ser mendigo, cara. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser filho. Quando Davi olhou, ele acessou governo, ele acessou autoridade. Ele já venceu o processo, cara. Ele venceu o processo. Mas eu entendo que nós podemos escolher 3 formas de viver o processo. Quem aceita o processo, irmãos? Quem não aceita não vai desfrutar da recompensa, porque o processo faz parte. O processo faz parte para te preparar para algo maior. Sabe o que eu entendia? Eu pensava que era conversa de crente. Cara, quanto mais está difícil para ti, os crentes me diziam quando eu me converti. Tá difícil. Estava terrível, irmãos. Estava terrível. Eles diziam, porque Deus tem grandes bênçãos na tua vida. Eu fingia que acreditava. Mas hoje eu acredito, porque hoje eu estou vivendo aquilo que era falado para mim. E é verdade, irmãos. Quanto mais você apanha, mais músculos espirituais você gera, mais sabedoria, mais estratégia, mais autoridade, mais governo, mais unção. Então isso tudo depende do processo. E o processo eu tenho possibilidade de escolher 3 formas para viver ele. 3 formas. Então se eu aceito o processo, eu quero, manda bala aí, Senhor. Pois liga para os pastores para orar aí por você. E nós vamos orar por você, porque nós queremos derramar aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, o que eu vou falar para você é uma verdade. Você é filho, você é filha. Deus chamou vocês para governar. Deus não deu um título de escravo para você, Ele já libertou você. Só que eu preciso sair do cativeiro, e esse cativeiro não tem cadeado, irmãos. E quem entrou lá foi você, foi suas ideias, foi a sua forma de entender. Então, ideias distorcidas geram processos falidos. Toda ideia distorcida que você tem na mente, você nunca vai acessar a recompensa que Deus tem para você. Então tudo que não vem dos céus, irmãos, abandone verdadeiramente. Quem você é? Filho de Deus. Onde eu estou, os caras perguntam, vai para a igreja? Sou filho de Deus. Vou. Porque há uma conversa tão estranha. As pessoas estão tão focadas no negativo, mas elas não sabem que o negativo tem um propósito.
te impulsionar para o positivo, porque os dois funcionando bem, vai dar partida no carro. Então nós podemos escolher 3 formas de viver o processo. Primeiro, você que está anotando, nós podemos pular, nós podemos ter um atalho e nós podemos acelerar. E o legal de tudo é que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a possibilidade de escolher. Você escolhe, filho. Você escolhe, filha. Você quer passar o processo, então você escolhe. O que você quer? Você quer pular? Você quer um atalho? Ou você quer acelerar o processo? Você escolhe. Então vamos lá, pular. Quando pulamos uma parte do processo, é preciso retornar. Então nós perdemos tempo. E tempo é vida, irmãos. Eu sempre falei que tempo era dinheiro. Não, me perdoe, isso é uma mentira. Tempo é vida. Quando eu perco o meu tempo, eu perco vida. Então quando eu quero pular um processo, tentar achar uma forma mais fácil, mas não certa, isso é pular. É pular. Quando eu vou burlar alguma coisa, ou vou enganar alguma coisa, ou eu vou mentir para mim mesmo, eu estou pulando o processo. Só que chega numa parte do processo, que aí você não é aprovado, você tem que voltar lá para a primeira série. Vai lá, cabeção. Tudo de novo. Então eu perco vida. Então são escolhas. Segundo, atalho. Atalho. Eu posso ter um atalho. Toda ideia ou projeto que foge do processo de capacitação é desperdício de energia. Todo atalho, você está queimando energia. E com Deus não tem atalho, tem processo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Fulano de tal ganhou na loteria, ou ganhou uma herança. E aí ele fica muito feliz com isso, fica muito rico. Passa um tempo, ele queima todo aquele dinheiro, ele queima tudo. E a situação da vida dele se torna pior do que quando ele não tinha aquele recurso. Isso é atalho, porque ele não estava capacitado para administrar fortunas. E Deus investe, tudo que Ele investe dá certo. Aquela empresa, ela mudou de geração. Se a geração que pegou aquela empresa não está com o mesmo coração, com o mesmo propósito, com a mesma visão, aquela fortuna que muitos tiraram pedras, se machucaram, que foi difícil, aquele que ganhou de bandeja, ele vai quebrar essa empresa. Então eu não quero atalho. E quando você fala eu não quero atalho, você está dizendo eu quero o processo. Só que o processo eu sei o que me dá. Então eu não quero. O que eu quero, Fabiano? Qual a tua escolha? Eu quero acelerar, meu irmão. Eu vou acelerar. Mais do que no kart lá, pastor. Eu quero acelerar os processos da minha vida. Mas como que eu acelero? É quando aceitamos e aprendemos com o processo gerando tempo e vida. Eu só consigo acelerar o processo. Eu só vou conseguir acelerar o processo quando eu me submeto a Ele e falo assim: eu te recebo, eu te aceito o processo, eu te aceito. Eu quero aprender, eu me submeto a Ti, processo. O que eu devo aprender? Mas quando eu não consigo, quando eu sou orgulhoso, quando eu sou soberbo, porque Cristo, Ele nos mostra que nós precisamos ser simples, humilde. E se nós formos humildes, nós vamos dizer: pastor, eu estou com essa dificuldade. Pastor, me despia, é isso aqui que eu sou, cara. Me ajuda, cara, me ajuda. Mas quando eu sou orgulhoso, eu escondo de mim e escondo de todos. Então eu não aceito o processo. E se eu não aceito o processo, eu jamais serei aprovado. E aí eu sou aquele aluno que rodou 10 anos na mesma série. Então eu preciso aceitar o processo. Eu preciso aceitar e extrair. Eu preciso extrair do processo. Eu preciso extrair sabedoria, estratégia, força, humildade, simplicidade. Porque quando vem o processo, Deus vai arrancando aquelas raízes ruins. Eu preciso aceitar. Porque a recompensa é fato, irmão. Você vai desfrutar. Mas é necessário o processo. E ele é doloroso e não tem problema de você chorar. Se ajunte com alguns irmãos e não fale nada, diz: eu só quero chorar. Eu já fiz isso com o pastor, não tenho vergonha de dizer. Eu choro pouco mesmo.
pastor, umas coisas assim que quando ele me tirou do lugar, eu olhei, que ridículo, cara. Sabe, a gente trava, muitas vezes nós ficamos travados no processo por coisas que eu não vou dizer nem o nome. Mas quando vem um homem de Deus e te fala algo, ele te tira, e aí tu olha para onde tu estava preso e tu diz: obrigado, Senhor, eu venci, eu aprendi. A recompensa nos dá identidade em Deus e nos leva a Cristo. Toda a recompensa, quando você entende, porque quando eu entendi a minha recompensa, eu tive uma experiência com Deus que eu ainda não tinha tido. Quando aquele dia o pastor ele veio ofertar na minha vida, eu entendi a recompensa. Eu vivi algo que eu não tinha vivido ainda. Faça o que você nunca fez e comece a viver aquilo que você nunca viveu. Vou falar de novo para você. Faça o que você nunca fez e viva aquilo que você nunca viveu. Eu não sabia receber, irmãos. Quando eu ganhava um presente, eu ficava em crise. Eu fui visitar o pastor Kleber, eu e a Giovana. Eles fizeram uma janta para a gente, umas palavras legais no quadro. E no final, ele nos deu um relógio de presente. Eu e a pastora Giovana ficamos em crise. Nós não sabíamos como receber. Mente de escassez, mente escassa, mente limitadora, porque não estava apenas me limitando, estava limitando aquele que estava me abençoando. Então precisamos vencer o processo. E hoje, meus irmãos, eu estou pronto para receber. Fiquem à vontade. Aceitar e acelerar o processo é ser destemido. Então você entendeu que é necessário o processo. Amém, igreja? Você entendeu? Você aceita o processo? Escutou, pai? Só que o aceitar e acelerar o processo, eu preciso assumir um lugar. Eu preciso ser destemido. Destemido é que não tem medo, não é medroso. Como assim? Mas eu tenho medo. Então receba o amor de Deus, porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando eu estou com medo, eu recebo o amor dele. Porque quando eu estava subindo de moto e a pastora Giovana gritava: medo, tenha medo de mim, eu dizia para ela: seja tomada pelo amor de Deus, seja tomada pelo amor de Deus. Então todas as limitações que aparecer para você, todas as limitações, você vai falar para ela quem você é. Qual é a sua identidade? E você a partir de hoje se torna destemido. 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 Porque quando eu sei a minha filiação, eu sei que o meu Pai está no controle de todas as coisas. Eu preciso ser destemido. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para que o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então tudo aponta, tudo testifica. O que eu preciso saber mais? Nada, eu preciso ir para a prática. Eu vejo nessa minha caminhada cristã, quando eu entrei numa igreja e um pastor fez um apelo, eu corri lá para frente. E quando eu olhei para o lado, eu não precisei nem olhar para sentir o cheiro. Tinha um cara muito bêbado do meu lado. Eu senti o cheiro da cachaça. Mas quando ele falou que eu poderia ser uma nova criatura em Deus, eu não perdi mais tempo. Eu entendi que eu poderia ter uma identidade diferente. Eu entendi que ali começaria uma nova história. E sabe, irmãos, muitas vezes nós já fizemos, nós somos até batizados, tá ligado?
mas não acessamos o lugar de governo e de identidade. Então comece a falar para os seus medos, comece a falar para os seus problemas, quem você é. Comece a determinar. Irmãos, o crente ele não apenas ora, ele precisa determinar. Nós precisamos orar sim, mas nós precisamos aprender a determinar, porque nós entendemos a nossa filiação. E Romanos 10, do 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A recompensa está aí, irmãos. Há uma recompensa, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todos. Agora, de lá? Isso é Silvio Santos aqui? Eu não conheço todos que estão aqui, mas tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos, meu irmão. Nós estamos aqui para servir vocês. Obrigado, querido. Foi na estrada que eu convidei meu amigo. Nós estamos aqui para servir vocês. Talvez você nunca ouviu falar que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus. E se há alguém entre nós, eu gostaria que apagasse a luz. Se há alguém entre nós que nunca fez essa oração, que nunca orou pedindo perdão dos seus pecados e recebendo o Senhor Jesus como Senhor, eu gostaria que levantasse a sua mão. Se nós temos alguém que nunca orou, que nunca fez essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão, e eu quero fazer com você. Amém. Todos salvos. Mas sabe o que o Espírito Santo me fala aqui? Que existem pessoas que estão aqui nessa noite, que precisam de um toque, e nós vamos orar por você. Então, você que tem alguma enfermidade, você que tem alguma doença, você que é travado em alguma área da sua vida, vem correndo aqui para frente, que nós vamos orar por você. Você que tem alguma limitação, pode ficar em pé, igreja. Você que identifica que há alguma limitação em você, hoje é a noite de romper, porque o Pai já preparou a recompensa. Ei, filho, você não é mais escravo, você é livre. Você é livre, irmãos. Eu vou orar e o Espírito Santo vai falar com alguns de vocês. Sim, Espírito Santo, o Senhor me mostra pessoas com mentes travadas, sendo negativas. O Senhor tem mostrado para elas oportunidades e elas não estão vendo. Elas têm murmurado, Senhor, e não mais vivido o propósito, e muito menos aceitado o processo. Vem para frente, vem para frente. Tem alguém que veio para cá com uma dor muito forte no estômago, uma dor muito forte no estômago. Vem para frente. O Espírito Santo me mostra que tem pessoas com dores nas juntas. Oh, Ele está aqui, irmãos. Tem pessoas com dores nas juntas. Sim, é uma noite de cura e libertação, porque o Pai está na casa, irmãos. Quero convidar os pastores. Existem pessoas, o Espírito Santo me mostra que há alguém aqui que gerou em si uma vista que não enxerga mais o mundo espiritual, uma cegueira espiritual, que não é mais tomado, que não tem sensibilidade com o Espírito Santo, e que uma vez tinha. Vem correndo aqui, irmão. Vem correndo aqui. Nós vamos orar, e você é livre para vir aqui na frente. Você é livre. O óleo. Igreja, estenda suas mãos aqui para frente. Sim, você carrega unção, irmãos.
Ei, aqui estão os teus irmãos que precisam da sua oração. Comece a orar, comece a declarar. Sim. Oh!